Olá, 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 voltando para mais um capítulozinho do nosso assunto sobre os nossos amados invertebrados. Começar pelos filos dos platelmintos. Galera, a palavra verme, né, como eu já havia dito a vocês, ela é usada de modo popular para indicar mais e muito mais animais que têm o corpo mole, fino, comprido e sem pernas. Alguns vermes têm o corpo achatado, outro de forma cilíndrica, tá? E tem também os vermes que são segmentados, ou seja, formados por segmentos que são pedacinhos facilmente perceptíveis, certo? A gente tem aí, no nosso caso do exemplo de platelmintos, nós temos a tênia, certo? Que é o parasita, que ele vai parasitar o intestino humano e provoca a teníase. Temos o verme marinho, também que existe, certo? E por último, nós vamos ter a planária, que, por exemplo, é de vida livre, certo? Então, são parasitas humanos que causam essas doenças. Temos alguns exemplos aí, né, que são as minhocas, que são os nossos oligoquetos. Nós temos os poliquetos, que são vermes marinhos, certo? E nós temos os hirudíneos, que são aquelas coisinhas lindas e maravilhosas, sanguessugas, tá? Que sugam o sangue, principalmente de vertebrados, certo? Os oligoquetos, que são as minhocas, são muito conhecidas, né, por nós, são terrestres. Os poliquetos marinhos e são dioicos, ou seja, os dois sexos. E hirudíneos, que são os nossos sanguessugas e também são monóicos, certo? Gente, ausência de sistema, ou seja, não possui sistema respiratório nem circulatório, são vermes pequenos e achatados e tem a presença de um sistema excretor, que é essa célulazinha flama, que está aí para a gente observar. Como é uma célula, ela possui as dobras da membrana celular, que vai impedir a entrada, certo, de outros organismos que ele não queira aceitar dentro da célula. Esse tufos de flagelos, que também são celulares. Aí nessa área acontece o fluxo de excreções, ou seja, onde acontece a excreta dessas coisinhas lindas, e tem o núcleo, como é uma célula. Alta capacidade de regeneração. Galera, se regenera super rápido. Um pedacinho que já é tirado dele, ele tem uma alta capacidade de se regenerar super rápido, certo? Mais pra frente, a gente vai observar os nematelmintos. Também vermes cilíndricos, respiração cutânea, ou seja, através da pele. Não tem sistema circulatório nem sistema nervoso. Também de vida livre, são parasitas, certo? Pode ser encontrado nos jardins, ou seja, nos solos, tá? Que é como a gente conhece muito, que é aquele bicho geográfico que forma um mapazinho no pé que dá aquela coceirazinha, certo? Outro exemplo é a lombriga e o ancilostomo, que é o causador do amarelão, tá? Mais pra frente eu vou mostrar a vocês umas imagens. E nisso já foram descobertas aproximadamente mais de 20.000 espécies de nematóides, certo? Olha aí, galera, o avanço evolutivo é o sistema digestório completo, que ele possui ânus, tá? E o corpo dele é totalmente cilíndrico e é grandinho, viu? O bichinho é grandinho. Nós temos aí, ó, o ciclo do amarelão, certo? Cuidado, gente, pra tomar banho nesses rios e açudes que vocês não conhecem a procedência. Pode ter, sim, alguma coisa que possa infectar e causar essa doença. Olha só, o ciclo da elefantíase, que também é uma doença onde ataca principalmente a parte linfática do indivíduo. Entrando aqui para os nossos anelídeos. Como o próprio nome diz, anelídeo, né? Corpo segmentado por anéis.
A minhoca é um exemplo de um verme segmentado, é um exemplo do anelídeo. Fácil de perceber os anéis, se repetem em todo o corpo, gente. Cada um desses anéis recebe o nome de segmento e por isso a minhoca é chamado de verme segmentado. Nós temos aí a parte a anatomia da minhoca. As minhocas são hermafroditas, ou seja, produzem espermatozoide e óvulos, tá? Quando duas minhocas elas começam a se acasalar, cada uma transfere seus espermatozoides para a outra. O clitelo libera um muco, que é um líquido, né, grudento, liguento, que as mantém unidas durante essa transferência. Depois da separação, o clitelo produzirá um casulo desse muco, no qual serão depositados os óvulos da minhoca e os espermatozoides, que uma recebe da outra, certo? Esse encontro de espermatozoides e óvulos vai ocorrer dentro desse casulo, ou seja, as duas, né, por serem hermafroditas, elas vão produzir os dois gametas, certo? E aí vai facilitar a sua reprodução. Galera, a gente terminou, tá, com essa primeira parte dos invertebrados, certo? A gente vai passar mais posteriormente para o segundo capítulo, que é dos vertebrados, tá? E mais para frente eu vou passar para vocês tudo bem direitinho em relação às nossas aulas, ok? Finalizamos essa parte dos invertebrados e vamos seguir mais para frente com as nossas aulas. Valeu, galera! Gente, voltando aqui só para dar mais um lembretezinho para vocês, eu queria dar só mais uma caprichada aqui e falar que os anelídeos, como são animais invertebrados, né, como a gente já havia dito, de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis, ele é apresentado com uma nítida segmentação, ou seja, a gente consegue observar esses segmentos, tá? Esse filoanelida, ele apresenta muitas espécies, mais de 10, 15 mil espécies, tá? Encontradas tanto em água doce, como em água salgada e também em solo. Os principais representantes desses anelídeos, gente, são as minhocas e as sanguessugas. Eles são animais triplásticos, tá? Celomados, possuem uma simetria bilateral, tá? Os corpos desses anelídeos é composto por anéis, como a gente já falou, e revestido por um celoma. Aí, professora, o que danado é celoma? Assim a senhora complica a minha vida. Esses nomes difíceis já tá começando a chegar. Celoma, gente, não é nada mais do que nada menos do que uma cavidade corporal que se localiza no interior da mesoderme. Professora, o que danada é mesoderme? Gente, mesoderme é o tecido, tá? É a camada do tecido. É preenchido por um líquido também chamado de fluido celômico, e onde alojam as vísceras desse animal. Como ele não tem esqueleto, ou seja, tem uma ausência do esqueleto, esse celoma é o que vai fornecer, galera, a sustentação do corpo desta coisinha muito lindinha que se chama minhoca, tá? E vai ajudar na locomoção dessa espécie. Como eu já havia dito, ó, o sistema digestório dele é completo, tá? Possui os órgãos digestivos em sequência, como a gente já havia dito aqui, tem aqui na nossa imagem, ele tem a boca, tem uma moela, tem o intestino e tem o ânus, tá? O alimento fica armazenado ali no papo, segue para a moela, onde é triturado, e no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. O modo de alimentação da nossa minhoquinha vai variar conforme mas pode ser tanto herbívoro como carnívoro e também hematófagos, certo? A gente falou que ele possui o sistema circulatório e excretor, o excretor através daquela célulazinha flama. O sistema circulatório dele é fechado, ou seja, isso quer dizer que o sangue corre por dentro dos vasos
E o sangue vai encontrar dentro desses vasos uma proteína chamada hemoglobina. Porém, sem hemácias, tá, gente? Diferente da gente. Por favor, não vá misturar as bolas. Galera, o sistema circulatório dele é composto por 2 vasos, tá? Um dorsal e um ventral. Além de um conjunto de vasos contráteis que pode ser comparado aos corações. Gente, esses animais apresentam um par de nefrídeos por segmento, ou seja, cada segmentozinho desse, cada anelzinho desse, ele vai ter um parzinho de nefrídeo. Professora, o que é nefrídeo? Por favor, professora, não complica. O nefrídeo é responsável por retirar as excretas do sangue e do celoma. Pronto, professora, já dei uma ajudada legal. O sistema nervoso dele, lembra que lá na frente tinha que é o tipo ganglionar, ou seja, é composto por por um par de glândulos cerebral, de onde parte os cordões nervosos ventrais. Ao longo desses cordões, há um par de gânglios em cada anel também. A reprodução desses anelites pode ser assexuada ou sexuada, com exceção dos poliquetos, tá, gente? Os marinhos, que são dioicos, tá? Os demais são monóicos, ou seja, são hermafroditas, tá? Sim, só lembrando que ele possui o clitélio. Professora, a senhora começou a falar de clitélio na reprodução dele, a gente não sabe o que é clitélio. Então, eu vou dizer. Clitélio é um anel mais claro que vai liberar o muco que ajuda na fixação de 2 minhocas no momento de fazerem amor. Gente, na hora da fecundação, o clitélio, ele é que vai ajudar na fixação das 2 minhoquinhas, tá? Então, galera, eu quis só finalizar isso com vocês para não ficar uma coisa interminada, tá? Pois um cheiro e vamos passar para a próxima aula depois.